capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, mais ou menos meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e o seu gado? E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E lá no versículo 28 diz assim: quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Meu Deus, abençoa a tua palavra, que em poucos minutos o Senhor possa trazer grandes revelações para a glória do teu nome. E os que creem digam amém. Pode tomar assento, por favor. Interessante. É que, por exemplo, nós que somos cristãos, nós não acreditamos no acaso, mas nós acreditamos que Deus faz a coisa certa, na hora certa, e com a pessoa certa, e no lugar certo. Então eu posso concluir que você está aqui agora, não por acaso, mas você está no dia certo, na hora certa, no lugar certo, porque você é a pessoa certa. A pessoa certa para quê? Para beber uma água que vai jorrar para a vida eterna, ou seja, para ser salvo. Da onde Jesus estava e para onde ele estava indo, da onde ele estava e para onde ele estava indo, que era a Galileia, Jesus tinha 3 caminhos que podia chegar até a Galileia. Ele tinha a encosta, que era pela beira da praia, que era um pouco mais longe, mas dava para ir pela encosta. Ele podia ir pelo meio do Jordão, atravessando o Jordão, que era mais perto, ou ele também podia passar por dentro de Samaria, para depois chegar na Galileia. Então eram 3 caminhos diferentes, e justamente ele foi passar por onde? Por Samaria. Foi o acaso que fez isso? Por que ele passou em Samaria? Porque ele faz a coisa certa, no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa e no lugar certo. Jesus sabe de todas as coisas, não adianta. Aquela mulher era muito importante para Jesus, porque era uma alma, e seria muito importante para o que nós vamos falar aqui hoje, e para todos os pregadores que um dia forem pregar essa palavra em qualquer púlpito, em qualquer igreja, em qualquer lugar.
Jesus vai por dentro de Samaria, sabendo que judeus e samaritanos não se dão, sabendo que existia uma barreira religiosa muito grande, que se você ler o texto todo, você vai ver a samaritana mais na frente questionando Jesus, dizendo assim: olha, nós adoramos a Deus no Monte Gerizim, e vocês dizem que o lugar certo é em Jerusalém, mas nós acreditamos que o lugar certo é Gerizim, e vocês dizem que é Jerusalém. E Jesus disse: nem Gerizim, nem Jerusalém, mas vai chegar uma hora que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não é o local, não é a sua religião, não é minha, não é o seu local, não é o meu. O que importa não é o local onde você está, mas o que está dentro de você. O verdadeiro adorador não tem religião, o verdadeiro adorador não tem placa, o verdadeiro adorador não defende a sua igreja, o verdadeiro adorador defende a sua salvação, defende a sua fé. Isso para ele é a coisa mais importante que ele tem. Quem me entende? Levante as suas mãos. Então, de propósito, Jesus passa por dentro de Samaria, por volta do meio-dia, a hora sexta. Ora, meio-dia aqui no Ceará, como é que está o sol? Como é que está o sol aqui no Ceará meio-dia? Fala aí, gente. Vocês conhecem mais que eu, né? Quem é que é do interior do Ceará, de uma cidade do interior? Por exemplo, lá no Juazeiro, como que é o sol em Juazeiro ao meio-dia? Pelo amor de Deus, a pessoa não aguenta ficar 5 minutos debaixo daquele sol. Você imagine meio-dia em Israel, como é que é o sol? Por isso que geralmente quem vai tirar água do poço, ou vai bem cedinho, quando o sol ainda está começando a nascer, ou então vai o quê? Quando o sol está se pondo, antes de se pôr, porque eles têm o costume de muitas coisas, principalmente no sábado. Então, para não pegar muito sol, a caminhada era longe até o poço de Jacó, um lugar deserto, o sol do meio-dia na cabeça. O que a gente conclui? Que essa mulher de fato estava indo nesse horário porque ela não queria se encontrar com ninguém, ou porque não dizer, ela não queria ser vista por ninguém. Ela não queria ser vista por ninguém. Então na cabeça dela dizia: bom, se eu for meio-dia, ninguém é louco de sair meio-dia com um sol desse para buscar água no poço. Quem tinha que buscar já foi, ou então vai mais tarde. Então deixa eu aproveitar meio-dia que ninguém vai e não vou encontrar ninguém. Mas Jesus faz o que mesmo? A coisa certa, no dia certo, na hora certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Jesus foi por Samaria, ele tinha que marcar um encontro. Ele tinha que marcar um encontro. Como um dia ele marcou um encontro entre você e ele. Eu não sei aonde, eu não sei como, mas um dia ele marcou um encontro. Talvez o encontro foi assistindo televisão. Você estava pensando em se matar, trocando de canal, e o pastor não falou assim: ó, largue esse remédio, largue essa arma, e você arregalou o olho. Em São Paulo, um dia eu estava fazendo um programa de madrugada, plantão da fé, e eu lembro que eu atendi um senhor ao vivo, e ele estava com uma arma na mão, e ele disse assim: ó, dependendo do que você falar, eu vou dar um tiro na cabeça agora, ao vivo. Você já imaginou se o camarada dá um tiro ao vivo na televisão? Se você não está bem com Deus, se o Espírito Santo não te dá uma direção naquele momento, já era. E eu não lembro o que eu falei para ele, não lembro, sinceramente. Mas eu sei que esse homem começou a chorar, largou a arma. Hoje ele é obreiro da igreja. Então, um dia eu fui fazer o programa, encontrei ele na maquiagem, ele me deu um abraço, eu não sabia quem ele era. Ele me deu um abraço, começou a chorar, eu falei: o que aconteceu? O senhor falou: olha, não sei se o senhor lembra desse caso, assim, assim, assim. Eu falei: claro que lembro. Ele falou: hoje eu sou obreiro da igreja, eu e minha esposa aqui. Então o encontro dele foi numa programação de televisão, foi naquela madrugada, foi naquele programa, foi naquele canal, foi naquele dia. Essa mulher foi ao meio-dia. Muito bem, os discípulos tinham ido para mais dentro da cidade comprar alimento, perto do horário do almoço, cansado da viagem, com fome. Jesus parou no poço e ele começa a conversar com a mulher, ela pensando que não ia ter ninguém, muito menos um homem, e que dirá um homem, praticamente um rabino. Samaritano não se dá com judeu, e homem, principalmente os que guardam a lei, também não conversam com mulher, que dirá com mulher de outra religião, samaritana. E é verdade, a Paula, minha esposa, sabe disso. A primeira vez que a gente foi para Israel, eu lembro que a gente entrou no elevador dentro de um hotel, e quando entrou um rabino e ele viu que tinha uma mulher junto no elevador, ele virou as costas para não olhar.
Então eles têm uma reverência tremenda. Aí Jesus começa a conversar, a mulher se assusta, fala: pera lá, como é que pode? Primeiro, você é homem, já está puxando assunto comigo, não sei qual é a sua intenção. Segundo, você é judeu, eu sou samaritana. Como é que você vem me pedir água? Não estou entendendo a sua intenção. Mas Jesus tinha que começar uma conversa para entrar na vida daquela mulher e mostrar o vazio que estava dentro daquele coração, e que levou ela aí ao meio-dia, escondida de todo mundo, porque talvez a reputação dessa mulher ali em Samaria era péssima, porque uma mulher que já tinha casado 5 vezes e agora estava com o 6º homem, certamente a reputação não era das melhores. Os mais antigos aqui, os mais antigos, quem tem 60 anos, 70 anos, já sabem disso. Há 30, 40 anos atrás, quando uma pessoa casava 2 vezes, ela já era o quê? E todo mundo já ficava com o pé atrás. Você imagina há 2000 anos atrás, a mulher já tinha casado 5 vezes. Então a reputação dela na sociedade é o seguinte: ih, essa mulher aí, rapaz, o problema é ela, no mínimo ela não presta. E a coitada, com medo do julgamento de todo mundo, da discriminação de todo mundo, ela escolhe ir num lugar que ela sabia que ninguém ia estar olhando para ela, e ninguém ia tacar pedra nela, e ninguém ia ficar apontando o defeito dela. Mas naquele dia ela encontrou alguém que não foi apontar defeito, mas que foi arrancar o vazio que estava dentro da alma dela. Quem me entende, levante as suas mãos. Você está entendendo quem é Jesus? Ele é aquele que aparece na hora certa. Ele é aquele que faz a coisa certa, no lugar certo e com a pessoa certa. Por isso que ele te trouxe aqui nessa reunião. Amém? Você é judeu, eu sou samaritana. Como é que fica? Mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, quem é que está te pedindo água, eu lhe daria uma água que nunca mais você voltaria a ter sede. Dentro de você ia nascer uma fonte. Não uma fonte de tristeza igual que você tem aí. Não este vazio que está dentro do seu coração, mulher, que fez você se envolver com um e deu errado, envolveu com outro, deu errado, e com outro deu errado, e com outro deu errado, e você está com 6º, e o seu coração continua vazio do mesmo jeito, infeliz do mesmo jeito. Se você beber uma gotinha do poder que eu estou te oferecendo, esse vazio acaba aqui e agora. Aqui e agora. Ela tinha 2 alternativas: ou aceitava ou rejeitava. Eu vou te dizer uma coisa: todos que rejeitaram beber dessa água e que morreram, hoje estão no inferno clamando: tenho sede. Como o rico, que quando foi para o inferno falava assim: pai Abraão, molhe o dedo aonde? Por favor, na ponta, só a pontinha do dedo na água, para me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Quem rejeitou essa água da vida e que já partiu deste mundo, está no inferno agora clamando, gritando: tenho sede. Mas quando ele teve a oportunidade de beber da água da vida, ele disse: eu não quero. É verdade ou é mentira? Hoje você está tendo a oportunidade de beber da água da vida. Em outras palavras, de receber Jesus como seu Salvador, de ter a sua salvação, de começar uma nova vida, independente da sua reputação, independente se é católico, espírita, evangélico, de outra igreja, se você é da Universal, se nasceu crente, não faz diferença nenhuma. Não é a religião que muda, mas é o que está dentro de você, ou o que vai entrar em você aí agora. Amém, gente? Se você é bandido, traficante, assassino, estuprador, se você é prostituta, homossexual, não importa. Se você beber dessa água aqui agora, o Espírito de Deus vai entrar, e independente da sua reputação, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Este vazio que há dentro de você vai acabar. E você já vai sair daqui como essa mulher feliz da vida, dizendo para todo mundo: venha ver alguém que disse quem eu sou, que não me discriminou, que falou toda a minha vida, Ele é o Cristo, Ele é ungido. Ou seja, ela já se tornou evangelista no mesmo dia que ela recebeu dessa água da vida. Ela fez o que os discípulos não fizeram. Os discípulos entraram na cidade para comprar alimento e não falaram de Jesus para ninguém. E ela recebeu a fonte da água da vida na hora e saiu e falou para a cidade inteira. É a diferença entre quem bebe dessa água da salvação, que tem o prazer de levar salvação, para aqueles que não bebem. Quem me entende, levante as suas mãos. Então este vazio, esse coração vazio que a mulher carregava, e que nada no mundo conseguiu o quê? Preencher.
E os ricos e famosos geralmente também fazem de tudo. Eles vão colocando tudo dentro do coração. Você já viu? Eles colocam uma mulher, não deu certo, troca, coloca outra, não deu certo, troca, coloca outra, não deu certo, troca. Aí ele muda de casa, muda de carro, muda de roupa, muda o cabelo, muda o corpo, aperta aqui, tira dali, mas o coração continua vazio. Falta o quê? A água da vida, o Espírito Santo.